Me fala uma coisa, se a gente tá falando sobre o globalismo, eu vi um vídeo, acho que foi aqui que o Ryan falou, na verdade, foi nem vídeo, foi ao vivo. Ele falou que ele leu um livro que fala de um cara que ele era contratado do FMI e é Confissões de um Assassino Financeiro, que ele era contratado para ir nos outros países promover políticas para quebrar a economia. Como, por exemplo, aconteceu no Brasil, que foi a desindustrialização. O que você acha disso? Talvez o Jabu seja um cara desse, né? Hã? Esses caras que estudam economia e tal, nos outros países e vêm aqui implantar um regime chinês, não é isso? Talvez o Jabu seja um cara desse. Você disse que ele estudou lá com Dilma, não é isso? Trabalhou com Dilma e veio pra cá, não é isso? É possível que tenha esse tipo de infiltração, não é não? Mas eu não precisa não, pô. É só mandar os caras financiar estudo marxista que esses caras destroem a economia inteira. O Haddad, a tese de doutorado do Haddad não foi que a União Soviética tava bem pra caralho, ela acabou antes do cara publicar o negócio, não é isso? O quê? Foi mesmo? Não é a tese, não é isso do Haddad, não é que o modelo soviético é bom pra caralho e tal. Mas o Haddad não era economista, né? Não, mas ele fez mestrado, uma porra assim, na tese dele não foi um negócio desse? Ele era economista. Caralho, o Haddad é economista, velho. Pensei que eu só lembro daquele vídeo que ele falando que ele não a economia de verdade ele não é falou ensinada assim na Unicamp. Ele falou assim que não aprendeu nada de economia, fez só 6 meses de curso de verão aí. Que pra... Não sei se pode ter sido em sociologia, sei lá que desgraça foi o título dele, mas dele teve uma tese defendendo isso. Entendi. Agora, um dos caras mais lúcidos e mais morais desse país, que quase foi padre, inclusive, chamava Roberto Campos. E ele tem uma frase muito interessante em relação a isso. Roberto Campos dizia que o Brasil precisa destruir a Unicamp, senão a Unicamp foi destruir o Brasil, não é isso? Não, os economistas da Unicamp. O Brasil precisa destruir os economistas da Unicamp, senão os economistas da Unicamp vão destruir o Brasil. E o cara falou isso antes de eu nascer, viu? Faz bastante tempo. E o Haddad é de lá, né? O Haddad é de lá, não sei dizer, não. É de lá? Não sei. Haddad e... Dilma. Qual é o nome daquele cara lá? A economia de verdade não é ensinada em universidade. Mercadante. É isso. A Luiz Mercadante. A economia de verdade não é ensinada nas universidades pelo Estado. A economia verdadeira é a economia austríaca, que usa os conceitos verdadeiros e perenes, não é isso? Se você não chamar as coisas pelos verdadeiros nomes, não tem como dialogar. É isso, cada vez mais em nossa sociedade, as pessoas não vão entender o significado das palavras, porque o que ele entende com as palavras é uma outra coisa que não é o que eu estou me referindo. Quando eu falo inflação, um cara desse, um Jabu, não vai entender nem o que significa as palavras inflação. Tipo, coisas que ele ouve diversas vezes, só que pra ele é uma outra coisa que não é o que eu tô dizendo, não é isso? Quando eu falo homem e mulher, ele já não concorda, imagina inflação, né? Você pergunta o que é uma mulher, a pessoa não sabe definir. Não, ele sabe. Agora é uma outra coisa que não é a minha, não é isso? Não. Porque casamento, puta que pariu. É uma outra coisa que não é pra casamento, não é isso? Ó, o quê? O Altieri falou 38. Todo dia me perguntam pra fazer live com você. O dia que você quiser, esse cara tem um canal, ele tem umas opiniões boas, porra. Tem? Ele é daqui de São Paulo ou não? Acho que é. Pô, Tiago, entre em contato lá, velho. Aí na próxima você... Pode dar garantidamente. Esse cara tem uma opiniões boas, maximalista e tal, não é isso? Ele é tem bom uns tutoriais práticos, é bom, pô. É bom. O Felipe Alexander falou, Renato, no futuro pode aparecer algum investimento que ganhe da real inflação, ou seja, que ganhe pelo menos 23% ao ano? Tem. Galinha no quintal, filhos, um bom casamento, não é isso? São investimentos e sua saúde é um bom investimento. Você dedicar 1 hora por dia para fazer atividade física, aumenta a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida, hein? Você investir em uma alimentação melhor, não é isso? Cuidados médicos, isso são grandes investimentos, velho. Um bom casamento, filhos, família numerosa, sólida, um investimento maravilhoso, não é isso? Galinha também. O boi, em geral, o boi rende entre 12% e 18% ao ano em boi, não é isso? Agora tem que ver, geralmente um terço é do vaqueiro, um terço é de quem botou a terra, né? E um terço é quem assumia a porra do risco do boi, né? A taxa de juro, ela variava, ela era limitada exatamente por causa desses limites da realidade, né? Se fosse uma taxa... Existem coisas que você compra que dá retorno físico, né? Uhum. Na Europa agora, na Espanha, os caras querem proibir a pessoa ter galinha no quintal. Caralho, proibir galinha. É uma burocracia maior do que comprar uma arma. Se descobrirem que você tem uma galinha não registrada, é tipo 30 mil euros a multa. Os caras querem... Isso como é que alguém num debate vai defender uma desgraça dessa, velho? O quê? Não, são doenças assim, beleza. Sempre foi assim, nunca acabou de ter galinha, não é isso não? Hein? Doença nunca foi um problema antes, só um problema agora, não é isso? Hein? Me fala uma coisa. O pessoal, quando costuma falar sobre os Estados Unidos, você acredita que os Estados Unidos ainda é a melhor nação? Eu vejo nas suas palestras, você sempre cita aquele vídeo do Arnold Schwarzenegger, né? Quando ele chega nos Estados Unidos, ele respira assim fundo e ele fala, caraca, velho. Eu nunca ia ser bom em porra nenhuma, eram todos os perdedores, não é isso? Eu não tinha nada de bom dentro deles, né? Exatamente, ele fala isso mesmo. E a grande diferença que é viver nos Estados Unidos, tipo, o senso de liberdade, o senso de você ser dono... Autorresponsabilidade, você vai se fuder se você não trabalhar, não é isso? Exatamente, dono dos seus resultados.
Então, o esforço, o risco que ele assume, fez com que ele percebesse que lá era o melhor país do mundo, né? Que não é nem o local, são as ideias. Não, mas é o melhor país do mundo pro cara que quer ser o melhor. Não pro cara que quer ser encostado, não é isso? Não, isso aí é verdade. Você acha que ainda é? Os Estados Unidos ainda é Rapaz, esse país? Vou dar uma dica da próxima, velho, pra quando tiver um debate de comunista aqui. E por que esses caras não estão lá, velho? Por que esses caras não vão pra Cuba, velho? Por que esse jabu não vai morar na China? Esses caras não vão pra casa do caralho? Ninguém quer, porra. O chinês chega em qualquer lugar, chinês pra caralho fugindo, velho. O quê? Por que eles nunca pulam pro outro lado do muro, velho? Só vem pra cá. Mas o Jabur tá na China, ele mora na China. É isso. Por que esses caras aí, porque eles não vão morar na Cuba, na casa do caralho? Os caras só querem, porra. Cuba não, mas China ele tá. Não, mas é comunismo raiz, Cuba ou não? É comunismo raiz ou não é? Hein? Rapaz, eu preferia a Cuba do que a China. O modelo cubano é muito menos totalitário e eficiente. Rapaz, eu preferia morar em Cuba do que na China, na moral. Com certeza. A chance do cara me fuder é muito menor, porra. O governo não manga e a base do governo nem sabe onde é que eu tô, não é isso ou não? A China, ele sabe tudo o tempo todo, né? É um governo totalitário. É capaz de eu entrar e sair de Cuba umas 3 vezes, o cara nem saber, não é isso? O mangue, né? Hein? Dá um dinheiro, dá $50 a qualquer um ali, meu irmão. O cara, hein? Mas e sobre os Estados Unidos? Sim. Você acha que os Estados Unidos ainda é esse país? Rapaz, não existe melhor país do mundo. Melhor pra quê, não é isso? Melhor mãe do mundo, depende de que você perguntar, né? Isso é muito subjetivo. Agora, a única revolução política que deu certo, a única república que deu certo, o único presidencialismo que deu certo na história da humanidade foi os Estados Unidos da América. O mundo é muito mais avançado cientificamente, materialmente, moralmente, porque existe os Estados Unidos, porque houve uma revolução lá, baseada numa Constituição de 200 anos. Se você lê a Declaração de Independência, eu recomendo a todo mundo que leia. É um documento emocionante e eles falam em nome de Deus. Eles inclusive falam pro rei, vocês são nossos irmãos, nós não queremos a guerra, nós imploramos que você respeite nossos direitos naturais. Agora, se ele não respeitar os direitos naturais, vai ter que, a árvore da liberdade vai ter que ser regada. Você lembra qual o adubo natural da árvore da liberdade? Rapaz. É o sangue de patriotas e tiranos. Qualquer americano de 12 anos sabe isso. Por isso que eles não são escravos pela própria natureza, né? Hein? Caralho, o sangue de patriotas e de tiranos. Tem hora que se dinheiro não resolver, se voto não resolver, é fugir ou sangue, não é isso? Eu prefiro fugir, velho. Vocês ficam por parte do sangue aí se vocês quiserem, velho. Se me derem a chance, eu vou me embora, velho. E recomendo altamente. Se você tem menos, pés, né? Se você tiver menos de 40 anos, se pique, não tem nada pra você nesse país, meu irmão. Não tem nada pra você aqui. Vai embora, velho. 1/3 dos cubanos caíram fora. 1/4 dos venezuelanos caíram fora. Foi melhor ter ficado ou ter caído fora? Era melhor ter caído fora. Mas aí Venezuela não tá maravilhoso, tem até Ferrari, porque eles não vão pra lá, porra. O quê? Hein? Tem Ferrari na Venezuela. Tem concessionária da Ferrari. Em Caracas. Tem uns bolichitos, que a elite lá, que são os bilionários, não é isso? Como teve na União Soviética em todo lugar, não é isso? Teve. É verdade que os comunistas da União Soviética foram ajudados financeiramente? Ajudados por quem? Ajudados por banqueiros ocidentais para dar o golpe. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma das estratégias da Alemanha para desestruturar um dos aliados que era para fazer a Rússia sair da guerra foi ajudar financeiramente o Lenin, salvo engano, morava na Suíça, não é isso? Não era Lenin que morava na Suíça? E eles acharam que fomentando a revolução interna na Rússia, ela sairia antes da Primeira Guerra Mundial. E saiu. O objetivo de financiar uma revolução interna para a Rússia sair da Primeira Guerra funcionou. Mas no final, mesmo assim, a Rússia eles ganharam da Alemanha, não é isso? Sim. Se você tiver uma guerra civil dentro do seu país, você vai querer fazer guerra externa ou se desiste da guerra e foca em sobreviver, não é isso? Foda-se os outros. Perde o território que for, não é isso ou não? Mas então, em 1917, a Rússia sai e depois eles conseguem... Quando é que foi a Primeira Guerra Mundial, você lembra? 14. A 18, não é isso? 14 a 18. Em 17, a Revolução... Começou, mas a Revolução não começou com o comunismo, não. Não, começou com uma onda liberal. Pois é. E aí a onda liberal foi suprimida. Capturada, foi matando gente e tal, exatamente. E a onda de 17 foi sangrenta. Foi... Não é que... morreu muita gente. Rapaz, você estuplicou a população do Brasil no século XX, velho. A população da Rússia, velho, quase não mudou, não é isso? Já morreu gente pra... Rapaz, morreu gente alguma porra, né? Hein? Verdade. Morreu gente pra caralho lá na Rússia. Mas... E você acha que a Rússia hoje, ela tá em que pé? A guerra da Ucrânia? Rapaz, a Rússia é um país que tem uma economia equivalente à do Brasil. Os caras estão fazendo guerra com todos os países mais ricos do mundo somados, velho. Os caras estão fazendo milagre, tirando leite de pedra, não é isso? Como é que eles aguentam? Como é que eles aguentam? Boa pergunta, viu? Rapaz, um estoque absurdo de material, de blindado, de artilharia. Imagina você fazer guerra contra a OTAN. Um país que tem menos gente que o Brasil, que tem a riqueza mais ou menos do Brasil, não é isso?
fazendo guerra contra os países mais ricos do mundo somados, meu irmão. E os caras ganhando territórios sistematicamente, né? E eles podiam usar armas químicas, não usaram. Podiam usar armas biológicas, não usaram. Podiam usar nuke, não usaram. E ainda estão... Armas nucleares eles têm, porque só de ogiva eles têm mais de 8 mil. Tem comprovadamente, eles têm varíola, meu irmão, até as horas. Tipo, tem um monte de arma biológica que são, inclusive, inspecionados, porra. Internacional, a porra toda. Tipo, os caras têm estoque absurdo de arma química da porra toda. Tipo, os caras ainda não tá na regra, não, vamos lá continuar até o fim, não é isso? Não tá apelando ainda. Não, mas eu sei que... Rapaz, é impressionante, né? Eu sei que a Rússia tomou uma parte do território ucraniano. Já tomou uma parte, né? E tá avançando, nos últimos meses tem tomado mais, não é isso? Tá em cerca de 20%. Eu tava vendo que os caras estão fazendo seleção na África pra cozinheiro, pra construção civil, não sei o que lá. Agora o cara chega, meu irmão, eu jogo o cara no... Você vai ser cozinheiro em combate aqui, atirar no fuzil, manda o cara pra fronte, né? Você viu esse negócio ou não? Hein? Os caras estão fazendo seleção, um monte de país africano, o cara que sabe falar inglês, construção civil, cozinha, não sei o que. Na hora que o cara vai ver, meu irmão, é pro fronte, meu irmão. Não quer? O cara tem um treinamento de 5, 6 semanas ali e madeira vá, não é isso? Vale.